Bom dia, eu sou Maria Fernanda Concon de Castro, sou médica, nutróloga, cirurgiã geral e eu queria agradecer pelo convite para dar essa aula sobre preparando o solo para o tratamento em medicina regenerativa. Eu sou responsável pelo Comitê de Nutrologia da SBRET e sou diretora do CERT. E na clínica eu acabo vendo muitos pacientes que o Renato me encaminha porque ele vai fazer o tratamento regenerativo e são pacientes que precisam desse preparo. Preparar o solo é buscar a homeostase, que significa condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções. Para preparar o solo, é necessário reorganizar as funções tireoidianas, reverter a hiperglicemia e reduzir a liberação de citocinas inflamatórias, que destruirão as nossas cartilagens. Eu trouxe, então, um caso clínico para exemplificar como é que a gente faz isso no consultório. Quando eu vi essa gravura na internet, com essa barriguinha, eu me lembrei na hora de um paciente que o Renato me mandou, que ele estava em tratamento de uma patologia de joelho. E o Renato precisava que esse paciente perdesse peso para melhorar o resultado. Nos exames dele, então esse paciente era um paciente que tinha hipotireoidismo, ele tinha uma dificuldade de perder peso e ele veio com os exames com ácido úrico de 8, PCR de 9, o normal para esse PCR seria menor que 5, uma insulina de 15, que também é alta, uma glicemia 99, que também é alta, e uma vitamina D 35 baixa. Esse paciente estava com obesidade, bem gordinho, e pela insulina dele alta, eu optei em fazer um cardápio low carb. Com o passar dos meses, esse paciente conseguiu emagrecer mais de 16 quilos. E o que aconteceu? Ele conseguiu mudar um hábito que ele tinha. Então, ele tomava pelo menos 3 latinhas de cerveja por dia. Ele conseguiu reduzir isso para uma latinha a cada 15 dias, mais ou menos. Com isso, ele conseguiu baixar bastante o ácido úrico dele. Eu nem consegui usar o Ziloric, porque ele teve alergia do Ziloric. Então, todos esses meses que ele passou em dieta comigo foi sem uso do Ziloric. O PCR dele baixou bem, mostrando que diminuiu o processo inflamatório sistêmico. A insulina baixou e a vitamina D eu suplementei, então melhorou. E o que ele conta é que ele melhorou a disposição e diminuíram muito as dores com o tratamento regenerativo. A Nature tem uma publicação que é exatamente o assunto que a gente está discutindo, preparando o solo para a regeneração tecidual. A gente sabe que as doenças crônicas conferem danos aos tecidos e órgãos, que reduzem a qualidade de vida. Nesta publicação do Nature, eles discutem os princípios básicos da regeneração de tecidos e o papel central que os componentes que atuam localmente podem desempenhar no processo. A aplicação de conceitos de sementes e solo à medicina regenerativa fortalece as perspectivas de desenvolvimento de terapias baseadas em células ou na promoção de um reparo endógeno. O recrutamento e a diferenciação das células-tronco nativas para os locais de lesão depende de um nicho composto de células de suporte, que incluem macrófagos, incluem miofibroblastos, incluem células imunológicas e uma matriz extracelular que vai promover a reparação tecidual. A aplicação das células-tronco, que nós chamaremos de sementes, em tecidos danificados sem nenhum preparo, dificilmente você vai ter sucesso. As fases da cicatrização, elas podem ser esquematicamente divididas em 3. Uma fase inflamatória, responsável pela hemostasia da ferida, uma fase proliferativa, responsável pelo fechamento da lesão, e uma fase de maturação, onde ocorre a remodelação da cicatriz.
Então, esse é um esquema mostrando as 3 fases: hemostasia, inflamação e remodelação, que ocorrem de maneira simultânea. E aqui as células envolvidas. Então, aqui a organela, a plaqueta, as células de defesa envolvidas em cada processo, depois os fibroblastos e os queratinócitos. Então, esse é um exemplo de restauração de pele. Agora, vamos ver um exemplo de restauração de um músculo. Na regeneração do tecido muscular esquelético, deve ocorrer a polarização de sinais imunológicos. O músculo esquelético, ele se recupera em várias fases. Primeiramente, ocorre o recrutamento precoce e transitório de neutrófilos para remover o tecido necrótico e iniciar um processo inflamatório seguido pela regeneração do tecido danificado e resolução da inflamação poucos dias após. Então, existe uma lesão muscular, existe uma lesão desse vaso sanguíneo. Nesse tecido lesado são liberados neutrófilos. Os neutrófilos, eles vão ter a função de fagocitose desse tecido necrótico. Também são liberados monócitos, que pela ação do interferon gama e do TNF-alfa, se polarização em macrófagos do tipo 1, que são macrófagos inflamatórios. Esses macrófagos inflamatórios vão promover a liberação de óxido nítrico com a função de vasodilatação e nessa vasodilatação promover maior quimiotaxia de células de defesa. A liberação de interleucinas inflamatórias, a interleucina 12, a interleucina 1-beta, a liberação de fatores de crescimento IGF-1, que vão estimular os miofibroblastos, e ainda a liberação de espécies reativas de oxigênio, que vão ter um efeito bactericida e também promover a lise dessa lesão. Concomitante e simultaneamente, também existirá a liberação de interleucina 13 e interleucina 4, que estimularão a polarização do macrófago do tipo 2, que é um macrófago anti-inflamatório. Este macrófago vai liberar interleucina 4 e fator de crescimento. O fator de crescimento, ele vai promover o estímulo da célula satélite para que ela se torne uma célula muscular madura. Além disso, o macrófago do tipo 2 também vai promover a liberação de TGF-beta, levando à remodelação da matriz extracelular. O macrófago do tipo 2 também vai liberar interleucina 10 e TGF-beta, que vai bloquear o interferon gama e o TNF-alfa, parando com o estímulo à polarização do macrófago do tipo 1. Se isso não acontecesse, nós nunca chegaríamos no processo de resolução. Nós ficaríamos sempre na primeira fase, na fase inflamatória. Nos pacientes com doenças metabólicas, o que acontece na cicatrização deles? O que acontece é que, sem os macrófagos do tipo 2, que realmente promovem uma remodelação da cicatriz, a gente não tem, essa cicatriz não evolui da inflamação para a fase da remodelação. Eles ficam só numa fase inflamatória, com a liberação de diversas interleucinas inflamatórias, sem conseguir fazer esse processo reparativo de dano tecidual. A ativação dos macrófagos em macrófagos inflamatórios gera uma alteração na via metabólica das mitocôndrias desses macrófagos. Então, após a ativação dos macrófagos do tipo 1, ocorre uma reprogramação metabólica significativa. Expostos a estímulos inflamatórios, ocorre a mudança da fosforilação oxidativa para a glicólise aeróbica. A glicólise fornece energia mais rápida e necessária para a biossíntese de intermediários das vias das pentoses, para a via do ácido tricarboxílico, resultando no acúmulo de citrato e de succinato. A glutamina vai ter um papel importante na participação do ciclo do ácido
tricarboxílico. Aqui nesse esquema, nós podemos ver todos os outros aminoácidos que são envolvidos no metabolismo da mitocôndria que acontece nesses macrófagos inflamados. O processo de cicatrização é prejudicado na deficiência nutricional, uma vez que o sistema imune deprime-se, diminuindo a qualidade e a síntese do tecido de reparação. Os nutrientes importantes para a cicatrização são, na fase inflamatória, proteínas, aminoácidos, vitamina E. Na fase de proliferação, proteínas, vitamina C, ferro, zinco e oxigênio. E na fase de remodelação, as proteínas, aminoácidos, carboidratos, lipídios, vitamina A, C, E, zinco e cobre. A digestão das proteínas que acontece no tubo digestivo, ela vai ser importante porque ela vai promover a chegada de aminoácidos que serão absorvidos no jejum se esse processo de digestão acontecer a contento. Então, se um paciente é portador de uma gastrite autoimune, se esse paciente faz uso de bloqueadores da bomba de prótons, se esse paciente tem doença celíaca, com certeza ele vai ter um prejuízo nessa digestão da proteína, com prejuízo na absorção desse aminoácido. Os aminoácidos que a gente chama de essenciais, eles devem ser obtidos na alimentação. Então, são eles isoleucina, leucina e valina. Então, o BCAA, que engloba esses 3 aminoácidos, eles têm um papel importantíssimo, e porque eles ajudam a doar nitrogênio para a formação de outros aminoácidos. Nesse esquema, nós conseguimos ver quais são os nutrientes e qual o seu papel no mecanismo de cicatrização. Por exemplo, a proteína, ela vai ter a função de formação de linfócito, produção de fatores de coagulação, proliferação de fibroblastos, formação de células epiteliais e revascularização e produção de colágeno. As proteínas nós encontramos em suplementos, nas carnes, nos ovos, leguminosas, no leite e derivados. E a sua falta vai promover o retardo da cicatrização. Então, outros nutrientes importantes para a cicatrização são a glutamina, a arginina, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas A, E e K, as vitaminas hidrossolúveis C, B1, B2 e B6 e os minerais cobre, zinco e ferro. Importantíssimo é lembrar da hidratação. Então, durante a nossa consulta, nós devemos orientar os nossos pacientes a tomar em torno de 30 ml por quilo de peso por dia de líquido. Então, um paciente que tenha 80 quilos, ele deve ingerir pelo menos 2,4 litros durante o dia. E como que a gente vai explicar para esse paciente se ele está hidratado ou não? Pela coloração da urina. Então, a coloração da urina transparente mostra que esse paciente está hidratado. Quando a urina fica já amarelo mais forte, esse paciente já está desidratado, e quando ela está bem escura, já é uma situação de desidratação bem mais grave. Lembrar ainda da importância na alimentação das fibras, as quais proporcionarão bom funcionamento do intestino e a síntese de ácidos graxos de cadeia curta e vitaminas pelas bactérias intestinais. Dentre desses pacientes que procuram o consultório para tratamento regenerativo, a gente vê muitos pacientes com patologia de tireoide. Por quê? Porque as doenças da tireoide, elas têm uma prevalência de 2% na população geral e de 15% em pessoas com mais de 60 anos, sendo 8 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. A deficiência de ferro prejudica muito o metabolismo da tireoide. Esse aqui é um outro caso de uma paciente também em tratamento de medicina regenerativa que o Renato me encaminhou porque tinha dificuldade em perder peso.
Então, eu atendi essa moça, ela é uma médica veterinária, tem 30 anos de idade, e ela, quando ela veio para mim, ela trouxe os exames que o Renato pediu para ela. Aqui, eu pude ver que ela tinha ferritina de 70, quando a gente vai ver que o ideal para ela seria um estoque de ferro maior. Por quê? Porque nos exames dela, nós fizemos diagnóstico de uma doença tireoidiana autoimune, com a produção de anticorpos antiperoxidase. Os anticorpos dela estavam em 1132, bem alterados. O PCR dela de 30, o ácido úrico normal, glicemia normal, a insulina também alta. Então, para essa moça, eu também fiz um cardápio low carb, que era o mais indicado. A vitamina D dela baixíssima, suplementei com a vitamina D via oral. A B12 também baixa, então a gente considera níveis ótimos maiores que 400, maiores que 500. E no hemograma dela, ela não apresentava anemia, porém, o volume corpuscular médio da hemácia dela era menor que o desejado. Era de 78, quando o normal é de 80 a 100. E a concentração da hemoglobina corpuscular média dela era de 32, quando o normal é de 32 a 35. Então, essa paciente, ela não apresentava anemia, mas apresentava uma microcitose e hipocromia. Essa moça, ela veio semana passada porque ela faz provas de tambor no cavalo. E ela caiu do cavalo. Ela fraturou 5 corpos vertebrais, 9 costelas, teve um hemotórax traumático. E ela veio para o Renato porque ela está com dor e esse processo de consolidação está meio dificultoso. Então, eu achei importante mostrar o exemplo dela, de uma paciente que tem anticorpos contra a tireoide, e a gente viu isso agora, essa semana, então a gente não tinha noção dessa situação dela, e no hemograma dela, ela já mostrou que a suplementação com ferro para ela pode ser benéfica. A exposição crônica ao excesso da ingestão de iodo pode induzir tireoidite autoimune, porque a tireoglobulina altamente iodada, ela é muito imunogênica. O selênio é um mineral também importante para a ação da tireoide. Existem evidências de ensaios clínicos randomizados de que o selênio pode reduzir a concentração de anticorpos anti-TPO. Então, para essa paciente, também é importante que a gente avalie os níveis de selênio dela. O selênio é cofator da enzima glutationa peroxidase, que remove o excesso de peróxido de hidrogênio produzido na iodação da tireoglobulina para formar hormônios da tireoide. Esse é um esquema com relação à biodisponibilidade do ferro. Então, aqui a biodisponibilidade do ferro nos vegetais verdes depois da digestão. Então, não adianta o espinafre ter bastante ferro. Se ele não for bioacessível para a gente, a quantidade de ferro aqui bioacessível do espinafre é bem pequenininho. Então, não adianta falar que o espinafre é bom para anemia, porque não é. Já o percentual de ferritina absorvido, uma vez que a gente fez uso desses vegetais verdes, aqui a gente consegue ver que o vegetal verde que consegue levar a uma maior formação de ferritina é o repolho. O espinafre forma muito pouca ferritina e quem formou níveis maiores de ferritina foi a suplementação com sulfato ferroso. Diante de um paciente que vem para o tratamento, para preparo do solo, a gente começa sempre pela anamnese, ouvindo quais são as queixas desse paciente. Então, os pacientes que vêm para mim, a queixa principal é a dificuldade de perder peso. Junto é importante perguntar a história pregressa da moléstia atual, quando que isso começou, se os familiares também têm esse tipo de dificuldade, quais são as doenças da família, as medicações em curso, tudo que ele está usando que pode estar impactando em mais dificuldade ainda de perder peso, o exame físico e a bioimpedância. Esses são os exames laboratoriais que eu peço para os pacientes de rotina. E uma coisa importante a gente lembrar que
Os exames devem ser colhidos em jejum, com jejum de 8 a no máximo 12 horas. E o melhor horário para colher todos esses exames é às 8 horas da manhã. Por quê? Aqui eu vou colher tudo, hemograma e hormônios, tireoide, testosterona e cortisol. E nesse horário da manhã é que eu tenho os picos de liberação desses hormônios. Então, colher exame no período da tarde pode até trazer algumas informações, mas eu posso incorrer em erros por causa de erros pré-analíticos. Então, não ser o melhor horário da coleta do exame. Vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. Então, a tireoide, ela é muito importante que ela esteja bem balanceadinha nos pacientes em tratamento regenerativo. A glândula tireoide, ela é regulada pelos hormônios TRH e TSH, além de existir uma modulação central por sinais nutricionais, como a leptina e peptídeos que regulam o apetite. A tireoide vai produzir os hormônios T3 e T4. Uma vez entrando na célula pelos transportadores de membrana, o T4 vai sofrer ação de uma desiodase, que vai transformá-lo no hormônio ativo T3. Esse T4, ele pode sofrer ação de uma desiodase 3, que vai formar um T3 reflexo, um T3 reverso, e depois um T2 inativo, e esse T3 ativo, ele é que vai ocupar os receptores do hormônio tireoidiano alfa e beta e vai ter as ações periféricas. Os hormônios tireoidianos, eles são importantes para a homeostase dos tendões. T3 e T4 desempenham efeito antiapoptótico nos tenócitos, influenciam os tenócitos na secreção de proteínas extracelulares, aumentando a produção de colágeno. No hipotireoidismo pode ocorrer falha da cicatrização depois da lesão, redução da oxigenação do manguito rotador com metaplasia e deposição de cálcio no tendão. Então, aqueles pacientes que chegam com o diagnóstico de tendinopatia calcária, é imperativo que se peçam os hormônios tireoidianos para afastar um hipotireoidismo. E se esse paciente apresentar hipotireoidismo, tem que tratar. O acúmulo de glicosaminoglicanos na matriz extracelular predispõe à calcificação do tendão. Esses glicosaminoglicanos estão envolvidos na patogênese da síndrome do túnel do carpo, que acontece com muita frequência no hipotireoidismo. Agora eu vou citar algumas revisões desse cientista aqui, que é bem conhecido pelos ortopedistas, o Maffucci. Ele fala o seguinte, que a apoptose dos tendões no hipotireoidismo deve ser considerada um dos mecanismos finais dentro do quadro da falha da resposta da cura típica da tendinopatia. Esse é um outro trabalho do Maffucci também, de 2016. Os tendões são afetados por distúrbios da tireoide. Doenças da tireoide comprometem a qualidade do colágeno com perturbação acentuada na sua estrutura. No hipertireoidismo, podemos ter um catabolismo aumentado de proteínas e colágeno. E a tendinopatia pode ser a queixa apresentada no hipotireoidismo. E o alívio sintomático pode ser obtido pelo manejo adequado da deficiência primária da tireoide. Esse é mais um trabalho do Maffucci de 2016, em que ele sugere que, se os cirurgiões ortopédicos que planejam reparo cirúrgico de tendões rompidos, para esses cirurgiões é necessário abordar as condições subjacentes, porque comorbidades aumentam a probabilidade de falha do reparo cirúrgico. Então, assim, pacientes que ele vai operar de lesão de manguito rotador. Se esse paciente tiver hipotireoidismo e ele não estiver sendo bem tratado do hipotireoidismo, ele vai ter maior chances de reruptura depois da cirurgia. Esse é um outro caso para ilustrar a nossa aula de uma paciente que o Renato me mandou. Ela tem 48 anos,
e procurou o Renato com queixas de tendinite, sinovite do joelho e dificuldade para perder peso. O Renato mesmo já tinha pedido esses exames, então ela veio com ácido úrico normal, glicemia normal, mas no hemograma ela já tinha uma anemia, com o VCM de 86 normal, porém com CHCM de 31. Então ela tinha uma anemia que era normocítica mais hipocrômica. E o TSH dela de 7,9, quando normal, em algumas referências é de 5,5, em outras o TSH o normal é menor que 4,5. Então, assim, o Renato faz muito diagnóstico de hipotiroidismo no consultório, como ele fez nesse caso, e mandou para mim para que eu tratasse e junto ajudasse essa paciente a perder peso. Esse esqueminha, ele mostra que conforme o paciente evolui de uma tireoide normal para um hipotiroidismo clínico franco, aumentam as chances desse paciente desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. E a gente sabe que subpartículas do colesterol e marcadores inflamatórios aumentam à medida que decresce a função tiroidiana desses pacientes. Existe uma situação que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, que é quando o paciente tem TSH aumentado, ele pode ainda ter T4 normal, e se esse paciente, além de ter TSH aumentado, com T4 normal, ele for portador de anticorpos anti-tireoglobulina, antiperoxidase, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia permite que a gente trate esse paciente com hormônio tiroidiano. Essa é uma outra publicação em que relata que os hormônios tiroidianos exercem ações difusas e complexas em quase todos os nossos tecidos, durante o desenvolvimento desde a nossa infância até a vida adulta. Esse trabalho que eu vou mostrar um esquema a seguir, ele mostra as ações do hormônio tiroidiano na cartilagem e nos ossos. Então aqui a gente vê 3 situações. Essa situação é de um paciente que tem produção normal de hormônio T3 e T4, ele é eutiroidiano, e ele tem funcionante os receptores de hormônio tiroidiano alfa e funcionam também o beta. Então, esse é um paciente normal, na juventude ele vai ter uma ossificação normal e na vida adulta ele vai ter um osso normal. Já nesse esquema, no primeiro, é um paciente que teve uma mutação genética, ele não expressa o receptor alfa, ele tem níveis diminuídos de T4, de hormônio perifericamente, apesar de ser eutiroidiano, e ele vai apresentar um decréscimo na sua ossificação. Então, na vida adulta, esse paciente ele vai ter uma osteoesclerose. Já um paciente que tem uma mutação nos receptores beta, esse é um paciente que vai apresentar clinicamente hipertiroidismo, ele vai ter uma aceleração dessa ossificação e na vida adulta ele vai apresentar osteoporose. O TSH, então, além de ter efeitos bons na cartilagem e no osso, ele pode ter efeitos catabólicos. Então, o hormônio tireoidiano ativo, o T3, ele estimula a síntese da matriz do colágeno 10, a expressão da fosfatase alcalina e facilita a progressão de metaloproteinase, resultando em mineralização da cartilagem e degradação da mesma. Então, esse é um exemplo de um efeito catabólico do hormônio tireoidiano. Esse outro trabalho, ele é muito interessante. Ele fala assim, que a osteoartrite é a forma mais comum de artrite. E ela pode ser desencadeada, então a osteoartrite pode ser desencadeada pela secreção inadequada de hormônios circadianos, regulados pelo relógio biológico como melatonina, TSH ou cortisol. Então a gente sabe que o cortisol ele é produzido pelas células da adrenal.
A gente sabe que a melatonina é produzida pela glândula pineal e a gente sabe que os hormônios tireoidianos são produzidos pela glândula tireoide. Então, o sincronismo desses três vai ter um papel fundamental na osteoartrite. Olha que legal esse trabalho. Eles conseguiram demonstrar que no período da madrugada existe progressão da osteoartrite. Então, no período da madrugada é um período que existe liberação de hormônios tireoidiano, liberação de hormônio da melatonina e liberação do hormônio cortisol. Porque esses hormônios eles têm um pico de liberação aqui no período da manhã. E é quando existe uma progressão da osteoartrite. Nesse quadradinho a gente consegue ver que a colagenase do tipo 2 e a SOX têm a sua liberação diminuída, isso no período da manhã, da madrugada. Existe um estímulo à liberação das metaloproteinases. E no período da tarde, a gente vai ter o contrário. Nesse horário, a melatonina está baixa, o cortisol está baixo, o TSH está baixo, e nessa situação nós teríamos uma osteoartrite, uma inibição da osteoartrite. E se vocês pensarem no dia a dia, os pacientes eles têm mais dor na madrugada e no período da tarde eles têm menos dor. Então, nas fases em que são liberados mais essas metaloproteinases, mais esses agentes de degradação, os pacientes têm mais dor. Então, é assim, altas doses de melatonina no período da madrugada estimulariam a produção de espécies reativas de oxigênio, promovendo uma pró-oxidação e piorando a osteoartrite do joelho. Baixas doses no período da tarde teriam um efeito contrário. O cortisol, a mesma coisa, baixas concentrações de cortisol podem diminuir a probabilidade de osteoartrite. Então, essa situação a gente conta no período da tarde. E níveis elevados de cortisol, principalmente de manhã, agravam o estresse, resultando na ativação de agentes inflamatórios, citocinas, e contribuindo para a progressão da osteoartrite. Ainda falando sobre a importância da tireoide no tratamento, na preparação do solo desses pacientes, esse é um esqueminha só para mostrar aonde que o selênio participa como cofator. Então, o selênio é importantíssimo na saúde da tireoide, ele é parte integrante das desiodases que catalisam a conversão de T4 em T3 e também parte integrante da glutationa peroxidase, que vai neutralizar os efeitos citotóxicos do peróxido de hidrogênio. O teor de selênio nos alimentos é proporcional à concentração do mineral no solo, portanto é extremamente variável de uma região para outra. Esse slide é um slide que mostra a quantidade de iodo do solo. Então, esses países todos que apresentam essa coloração cinzinha são países suficientes em iodo, e esses que têm a coloração azul são pacientes que têm iodo insuficiente, e em vermelhinho, pacientes que têm excesso de iodo. Esse outro slide aqui, ele é importantíssimo para me lembrar de falar para vocês que para a gente tratar um paciente com hipotireoidismo, a gente usa a levotiroxina. E a absorção estomacal da levotiroxina, ela pode ser reduzida por uma série de patologias gástricas, como gastrite autoimune, doença celíaca, infecção pelo Helicobacter, ou então por interações como drogas, como inibidores da bomba de prótons, pacientes que fazem uso de antidepressivos tricíclicos. Aqui nessa listinha da interação de drogas aparecem as multivitaminas. Então, pacientes que estão em tratamento com ferro ou com cálcio, dentre de outras vitaminas, eles podem ter redução na sua absorção estomacal de levotiroxina. Então, a levotiroxina, ele é um hormônio que nós devemos orientar o paciente que tem que ser o primeiro medicamento que ele toma em jejum. Ele tem que esperar de 40 minutos a 1 hora depois que ele tomou o remédio para ele se alimentar.
As outras medicações também ele tem que esperar mais de 1 hora para tomar, principalmente se for vitaminas, ele vai tomar só depois de 4 horas. E a gente tem que ter a consciência de que se esse paciente tiver uma infecção gástrica pelo Helicobacter, se for um paciente que tem alguma mal absorção intestinal, ele vai ter um prejuízo na absorção dessa medicação. No hipotiroidismo, a gente pode encontrar pacientes com anemia. E essa anemia no hipotiroidismo, ela pode ser resultado da depressão da medula óssea, da diminuição da produção de eritropoetina, da deficiência de ferro, deficiência da vitamina B12 ou deficiência de folato. Então, aquela primeira paciente do Renato que eu mostrei, que 30 anos, a veterinária, então ela tem os estoques de ferritina dela baixos e já com a presença de anticorpos contra a tireoide. Então, para essa moça, a gente tem que ficar de olho, porque a chance dela evoluir para um hipotiroidismo franco é muito grande. Anemia é uma condição clínica frequente, embora muitas vezes subestimada, que acompanha as doenças da tireoide. Os hormônios tireoidianos estimulam diretamente a proliferação de precursores de eritrócitos e aprimoramento da produção de eritropoetina. A anemia normocítica é a mais comum no hipotireoidismo. E o risco de anemia na doença autoimune da tireoide pode estar relacionado a anemia perniciosa, gastrite atrófica, gastrite autoimune, doença celíaca, síndrome hemolítica autoimune e distúrbios reumáticos. Aqui eu vou comentar um pouquinho e vou lembrar aquele outro slide em que a gente já viu que se acontece a polarização de macrófagos do tipo 2 para macrófagos do tipo 1, o processo de cicatrização vai ser prejudicado. Esse esquema aqui ele é muito interessante, ele mostra o seguinte, que no tecido adiposo magro nós temos macrófagos residentes do tipo 2, macrófagos normais. Se essa pessoa for submetida a um excesso alimentar, ela vai transformar esse macrófago do tipo 2 em um macrófago do tipo 1, que é um macrófago inflamatório. Esse macrófago do tipo 1, ele vai liberar interleucinas inflamatórias, vai reduzir a liberação de interleucinas anti-inflamatórias e ele vai reduzir a liberação de um hormônio pelo fígado que é a adiponectina. A adiponectina, ela tinha efeitos muito importantes. A adiponectina ajudaria a regular o gasto energético. Então, uma vez diminuída, esse paciente vai ter redução do gasto energético. A adiponectina, ela ajudaria a controlar a ingestão alimentar e a controlar a produção de glicose hepática. Então, o paciente com redução dos níveis de adiponectina, ele vai ter maiores níveis de glicemia circulante. Por quê? Porque é um paciente que não vai regular a produção de glicose hepática, mesmo em níveis circulantes de glicemia normal, ele vai sofrer neoglicogênese. E por que isso acontece? Porque todas essas citocinas inflamatórias, elas levam a uma situação de resistência periférica à ação da insulina. Então, o músculo vai ter resistência à ação da insulina, não vai deixar essa glicose entrar dentro do músculo, o fígado também vai ter resistência à insulina. Numa situação em que a gente tenha aumento dos níveis de glicose no sangue, o que acontece? Acontece a formação de EIGES. Os EIGES são moléculas heterogêneas, formadas em estados hiperglicêmicos, capazes de modificar irreversivelmente estruturas biológicas. Os EIGES promovem estresse oxidativo, alterações morfofuncionais e aumento da expressão de mediadores inflamatórios, levando a disfunção do condrócito, rigidez da matriz extracelular e destruição do osso subcondral. Então, a hiperglicemia, ela vai atrapalhar o nosso processo de cicatrização. Vai levar a danos no endotélio, vai levar a disfunção vascular. Então, a gente não vai ter aquele efeito de vasodilatação e vamos ter, então, as complicações diabéticas. Na Unicamp, a gente sabe que tem um centro de obesidade e comorbidade. Então, assim, é um centro muito legal que faz uma série de pesquisas em cima de obesidade e doenças associadas.
Esse é um trabalho que foi feito lá pelo grupo da Unicamp, na chefia do Dr. Lício, e que a doutora Daiane, que vai dar aula hoje de novo, ela mostrou esse slide no nosso último curso. E ele é um trabalho importantíssimo que eles fizeram lá na Unicamp. Então, eles submeteram os ratinhos a dietas ricas em gordura saturada. E eles viram que essa dieta rica em gordura saturada levava os ratinhos a uma situação de obesidade e induziam um quadro inflamatório com morte de neurônios PONC. E os neurônios PONC no nosso hipotálamo são os neurônios importantíssimos porque eles que controlam o nosso centro de fome e saciedade. Então, uma vez que ocorra morte de neurônios PONC, a gente não vai ter saciedade. E isso leva a um agravamento ainda maior da obesidade e uma dificuldade maior ainda de perder peso. Depois, na conclusão desse trabalho, nos ratinhos que eles ofereceram, então, a gordura saturada proveniente de gordura de porco, óleo de soja, depois eles trataram os ratinhos com ômega 3 e eles viram que parte dos neurônios PONC se recuperou. Muito legal. Aqui é uma outra representação mostrando que a ingestão, então, de gordura saturada também vai promover aumento da resistência periférica à ação da insulina, com maior liberação de glicose livre circulante, que vai impactar em destruição tissular. Esse é um caso de uma amiga minha, em que é um paciente, ela assim, foi muito feliz nesse slide, porque ela colocou a imagem de um iceberg. Então, aqui em cima a gente vê uma pontinha só de gelo e aqui embaixo um montão. Então, se a gente olhar só para a superfície, a gente não vai fazer diagnóstico. E esse paciente é um paciente que tem de basal, a glicemia dele é 84, é normal. A hemoglobina glicada dele é normal, 5,5. Mas quando ele é submetido à curva glicêmica, olha, depois de 2 horas, a glicemia dele passa de 211. Então, frente à curva glicêmica, a gente consegue fazer diagnóstico de diabetes nesse paciente, sendo que na glicemia de jejum e na hemoglobina glicada estava tudo normal. Então, quando a gente tem suspeita de que um paciente tenha problemas com açúcar, que ele tenha uma situação, que ele faça uma situação de hiperglicemia, que ele tenha situação de insulina alta, a gente tem que continuar a investigação, tem que fazer as curvas. Bom, como que a gente pode preparar o solo, então? Uma maneira de preparar o solo é a gente sugerir para o paciente que ele mude hábitos. Então, aquele primeiro paciente que ingeria muita cerveja, eu consegui mostrar para ele que a redução da ingestão da cerveja melhorou muito o quadro inflamatório que ele tinha. Então, na sugestão de alimentos que controlam o poder inflamatório, a gente sugere para o paciente esse tipo de alimento. A gente sugere ao paciente que não faça uso de produtos industrializados. A gente sabe que substâncias químicas, corantes, conservantes, aromatizantes, flavorizantes, todos esses podem realmente ter efeito muito prejudicial na nossa alimentação. A gente tem que evitar o consumo excessivo do ômega 6, que está presente nesse tipo de gordura. Ingerir com moderação os carboidratos de rápida absorção. Consumir uma quantidade moderada de carnes e gordura saturada. E também cuidado com o leite e os seus derivados integrais, porque eles têm uma quantidade de gordura saturada muito grande. Cerca de 40% das nossas atividades diárias são hábitos. A gente não pensa, a gente faz. Como que pode ser uma sugestão para o seu paciente para ele mudar um hábito? Ele tem que parar e pensar na rotina. Primeiro, de manhã, lembre-se de como costuma comer assim que se levanta. Segundo, qual que é o meio de transporte que você utiliza para chegar ao trabalho? Terceiro, avalie se há exercícios físicos suficientes ao longo do seu dia. Quarto, e seu almoço com o primeiro prato farto,
seguido de um repeteco, então sempre repete, que esse repeteco nunca fica para trás. E aquele docinho logo depois da refeição? Isso é um hábito. 5. Já pensou se de repente você conseguisse uma atração melhor do que se jogar no sofá da sua casa no final do expediente? 6. Pode ser que você abuse um pouco de álcool quando sai com os amigos. 7. Que tal parar de postergar? Parar de fumar, parar de roer unhas? Quais seriam, então, 6 passos que a gente poderia sugerir para os nossos pacientes para eles conseguirem mudar os hábitos? Primeiro, escolhe um hábito que você quer mudar, por exemplo, abandonar o sedentarismo. Segundo, definir metas atingíveis. Como eu vou iniciar uma atividade física? O paciente pode começar com uma caminhada. Terceiro, sugerir recompensas. Se você atingiu a meta de trocar o sofá de casa por uma atividade física 3 vezes por semana, você pode se presentear com regulares sessões de massagem, por exemplo. Quarto, anuncie a sua missão. Então, anunciar a missão, contar aos amigos, buscar uma rede de apoio pode ser fundamental para você conquistar os seus objetivos. 5. Força, fé e foco. O Mindfulness. Trata-se de um conjunto de técnicas meditativas orientais e de foco na rotina diária. Então, são técnicas desenvolvidas para auxiliar na estabilidade da atenção e, consequentemente, no bem-estar. Algumas dessas técnicas compreendem observar a respiração e prestar atenção nas partes do corpo. E o 6º passo para você mudar um hábito, nesta caminhada podem ocorrer lapsos e recaídas, como acontece nos regimes, nas dietas de todo mundo. Isso faz parte do processo e recomeçar sempre que necessário. Então, os retornos dos pacientes no médico são importantes porque ajudam o paciente a fortalecer o que ele teve de ganho. Então, o paciente ganhou, perdeu peso. Na bioimpedância, quando a gente repete, a gente vê que diminuiu o percentual de gordura, ele conseguiu diminuir a ingestão de bebida alcoólica, ou seja, no retorno a gente consegue reforçar os hábitos que são positivos e a gente consegue orientar de novo nos deslizes que ele teve. Já estou terminando. Os disruptores endócrinos, então, eles podem realmente atrapalhar o funcionamento da tireoide. Nessa publicação da Unifesp, eles conseguiram provar que substâncias que funcionavam como disruptores endócrinos, então eles conseguiam ocupar receptores de hormônios tiroidianos, receptores de hormônios femininos e interferiam nas funções endócrinas dos pacientes. E se isso acontecer numa grávida, vai interferir na evolução endócrina dos fetos. Os últimos slides aqui, então, com relação à vitamina D, a gente pode dizer que a vitamina D atua durante o processo de recuperação, aumentando a diferenciação e a proliferação de células satélites. Ela promove a angiogênese e a reestruturação tecidual, diminuindo a expressão de miostatina. Esse é um slide do professor Lázaro. Eu não sei se ele vai comentar na aula dele, mas é um resuminho aqui. Então, o hormônio tiroidiano, eles promovem formação e reabsorção óssea. O hipotiroidismo diminui a formação óssea. O hipertiroidismo aumenta a perda óssea. A vitamina D promove um efeito anabólico nos ossos. Em excesso, a vitamina D pode exercer um efeito contrário, aumentando o turnover ósseo. O fator de crescimento promove crescimento ósseo. E os hormônios, então o estrógeno, estimula o crescimento ósseo. E o paratormônio, a sua secreção intermitente, estimula a formação óssea. Se eu tiver uma secreção contínua, eu vou ter uma reabsorção, que acontece com o hiperparo. Esse autor, no seu livro Diagnóstico e Manejamento do Hipotiroidismo, ele relata que a infecção viral, a intoxicação alimentar, o parto, o trauma físico podem ser as causas precipitantes para o hipotiroidismo. Ele acreditava firmemente que o diagnóstico de hipotiroidismo deveria ser feito com a base clínica, isto é, com a história e os sintomas físicos do paciente.
porque um teste de laboratório normal não indica que a doença não está presente. Então, se você colheu o TSH à tarde, você pode ter um erro pré-analítico. Então, essa citação é muito importante. E assim, quando eu me formei há mais de 30 anos, a quantidade de pessoas com hipotireoidismo era muito menor. Hoje em dia, essa é uma situação muito mais prevalente, a gente tem que lembrar dela, mas lembrar também que a gente só tem autorização de tratar o hipotireoidismo quando realmente for um paciente ou que tiver com TSH alterado T4 baixo, ou então ele tem TSH alterado alto, o T4 normal, mas é um paciente que tem anticorpos anti-peroxidase positivos. Obrigada.